Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a misericórdia de Deus, o Salmo 49, 4, 9. Glória a Jesus. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vimos aqui, irmãos, neste salmo que fora feito para que o cantor Boar, irmão do templo, cantasse e houvesse o coro que repetia. Irmãos, nós vimos aqui este conselho do Espírito, mostrando a nossa condição miserável, irmãos, mas que hoje, pela graça e misericórdia de Deus, fomos agraciados com essa esperança que não chegou a nós, irmãos, por uma mera lavagem cerebral, ou por estarmos debaixo de um discurso humano, mas pelo Espírito da graça, aquele selo glorioso que nos deu a garantia que, irmão, mesmo que um dia experimentarmos a sepultura no corpo da matéria, a nossa alma acompanhando o nosso espírito, irmão, será guardada para a volta do Senhor Jesus, quando vamos todos juntos cantar o hino da vitória. E o Senhor, irmão, com isso nos desligou, irmão, das coisas da matéria. Enquanto, irmãos, vivemos no mundo, precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o Senhor tirou de nós, irmão, tudo aquilo que estava dentro de um contexto de usura, irmão, e nos dá a graça de saber, irmãos, que estamos desligados das coisas da matéria e ligados no Espírito com a glória divina. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos então, irmãos,
que a palavra fala, irmão, com pequenos e grandes, rico e pobre. E falou, agora, irmão, pelo Espírito, a profecia dizia, irmão, a minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Porque, irmão, quando realmente, irmão, o nosso espírito é dotado de sabedoria, irmãos, a meditação entra em nós, e entre nós, irmão, tudo, irmão, que a meditação pode trazer no contexto desta efêmera passagem, esta curta passagem que estamos aqui para mostrar a intenção do nosso espírito. Porque a palavra de Deus é clara e diz, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Mas, irmãos, uma coisa certa, queridos, que dentro deste contexto, Deus coloca dentro de cada um de nós, irmãos, mesmo nas lutas, nas aflições, na hora, irmãos, que estamos até com espíritos nos perseguindo, Deus nos dá a alegria de saber, irmão, que o sangue do Senhor Jesus nos cobre. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque, irmão, se Deus abrisse os nossos olhos, irmão, e Ele por misericórdia às vezes fecha, irmão, muitas vezes percebemos em espírito, mas o Senhor, irmão, não permite que nós possamos ver aquilo que nos cerca e que procura, irmão, tirar de nós esta firmeza, esta certeza, irmão, que na glória eterna, irmãos, que iremos entrar e que a misericórdia de Deus se voltou em nós, irmãos, e Deus nos escolheu para participar da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isto não está em nós porque alguém nos lavou cerebralmente, porque os irmãos sabem que aí fora muitos são trabalhados até por técnicas, irmão, e trabalham na mente. Mas, irmão, a nossa mente é a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é trabalhada por mente humana. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, que esta certeza que o Espírito de Deus traz para nós não podemos perder. Por isso que a própria palavra nos ensina, e Paulo falou aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito. Porque, irmão, esta condição do Espírito Santo nos leva a uma condição, irmão, não que nós queremos ser superiores na matéria, mas nos dá, irmão, como falou o profeta Isaías, de cavalgar nas alturas. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão, e nós estamos montados num cavalo, irmão, que já está, irmão, vacinado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Estamos, irmão, cavalgando nas alturas. A serpente é rasteira, irmão, mas ela não alcança aquele que está montado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por isso, amados, que Deus conserve em nós a simplicidade e a firmeza e a certeza, que nos dá ânimo, nos dá coragem. Porque mesmo aqui, irmãos, aqui muitos que estão ouvindo, quantos problemas temos até nos lares, na família. Quantos pais queriam ver os filhos dentro da congregação, quantas servas de Deus queriam ver o marido aqui dentro, quantos maridos queriam ver a esposa com o entendimento que tem. Mas, irmão, nós temos que entender que a análise dos espíritos vem de Deus. Por isso disse Jesus, irmão, falando que Ele veio lançar fogo na terra, e o que importa? Já está aceso. Estarão 5 numa família, 3 divididos contra 2, 2 contra 3, nora contra sogra, pai contra filho, e assim por diante, irmão, porque a análise é dos espíritos. Por isso o Senhor falou na boca do profeta Ezequiel, nunca mais direis este ditado em Israel, os pais comeram uva verde e o dente dos filhos se embotaram. Porque, irmão, não é mais uma tradição consanguínea, não vem, irmão, da força dos nervos ou do sangue, mas é a dádiva do Espírito Santo sobre todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Entendemos, queridos? Por isso os irmãos viram que a palavra nos fala, por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam nos seus feitos, quer dizer, nas suas fazendas, nos seus feitos, e se gloriam até na sua postura, na posição da sua riqueza, porque não é só riqueza na matéria, não é só riqueza na matéria. Tem muitos irmãos que não têm até financeiramente uma posição razoável, mas a vaidade do seu ego lhe traz, irmãos, um conforto, e até aquilo que ele acha que é uma riqueza.
uns pelo título, outros pela sua posição social. Mas, irmãos, uma coisa é certa: o Senhor nos deu um exemplo. O próprio salmista Davi, irmão, ele sendo rei, os irmãos vê o que é o Espírito de Deus trabalhando na pessoa. Sendo rei, patriarca, irmão, profeta, ele disse: eu sou um verme. Senhor, eu sou um verme, não sou nada, sou um pobre. Mas, irmãos, isso não pode acontecer apenas da boca para fora. Tem que estar cravado aqui dentro da alma e do espírito do irmão. Quando a palavra fala coração, é uma metáfora. Mas uma coisa temos que saber, queridos, que a palavra de Deus é clara: que nenhum deles, irmãos, possuindo o que possui, ou carregando consigo a vaidade do seu ego, irmão, pode dar redenção ao seu irmão. Porque, irmão, como fala a palavra, a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Quer dizer, não há nada que possa permanecer, que possa, irmão, livrar-nos da situação que caiu o homem, e hoje bem-aventurado é aquele que o Senhor o encontrou. Prestam bem atenção. Por isso diz a palavra: tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Os irmãos viram que o único que não experimentou foi o Senhor. A corrupção não atingiu o Senhor. Ele também desceu ao inferno, desceu à sepultura. Porque o primeiro inferno todos nós desceremos, todos nós chegaremos a ele. A corrupção, irmão, da carne, da matéria, irmão, pelo pecado que a tomou, irmão, ela tem esta condição. Mas uma coisa é certa, querido: todos nós temos que ter a visão, irmão, e entender que esta condição determinada pelo Criador eterno, Pai nosso e Pai dos Espíritos, irmão, disse que os sábios morrem, perecem o louco e o bruto, e deixam a outro os seus bens. Por que falava ele dessa maneira? Irmão, cantando, irmão, que por maior que seja a nossa vaidade, temos que render o nosso espírito. Queridos, e esta condição de meditação, todos nós temos que chegar. Os irmãos viram hoje quantos pedidos de oração de irmãos idosos? Irmão, foi orado inclusive, irmão, de irmãos idosos. Hoje estamos aqui, irmão, quantos que passaram e subiram aqui nessa tribuna, irmão, nesse lugar, irmãos, desde a minha infância eu estava sentado ali tocando meu instrumento, irmão, quantos que nós vimos aqui, servos de Deus que já dormem há anos, há dezenas de anos, irmão, mas deixaram um perfume que nós estamos sentindo até hoje na casa de Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Então, queridos, lembremos que a palavra é clara, que o homem que está em honra, prestem atenção que os irmãos viram que lá embaixo repete este verso: o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Agora os irmãos prestem atenção, falando desta forma, queridos, o que está escrito lá na sabedoria, lá em Eclesiastes, no capítulo 3 está escrito lá: quem pode dizer, irmãos, que o fôlego dos animais desce para a terra e o do homem sobe? O que quer dizer isto, irmão? Os animais têm um destino, os irracionais, mas a diferença nossa, o Espírito nos leva, irmãos, e eleva junto a nossa alma para com Deus. E bem-aventurado é aquele que ainda hoje recebemos o conselho: vem aqui ungir a sua alma e o seu espírito, e ele, aperfeiçoado, alcança a vida eterna. A grande verdade, queridos, é que a igreja chamada dos primogênitos, que constituirá a grande Assembleia Universal, ela vai se compor dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por isso, amados, que vimos aqui para, irmão, tirar o peso, não é o peso da carne. Hoje há um zelo muito grande em milhares de pessoas que estão querendo perder peso na matéria.
Nós vimos aqui para ungir o nosso espírito, para perder o peso da consciência e ver o fiel da balança na direção eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Irmãos, o farmacêutico, se os irmãos põem 1 grama lá na balança, o ponteirinho do farmacêutico, ele pesa 1 grama. E de acordo com o peso, irmão, ele move-se rapidamente, porque ele tem sensibilidade. Se Deus, irmãos, conceder a nós a sensibilidade do Espírito, qualquer coisa que nos acusa, nós colocamos na mão de Deus, dobramos nosso joelho, vem na casa de Deus, o Senhor deixa bem levinho e o ponteirinho volta na direção do céu. Glória ao nome do Senhor. É isto, irmão. Nós não viemos aqui, como o Senhor já dava de falar no começo, para lavar cerebralmente a nossa consciência. Não, viemos aqui para o Espírito de Deus trabalhar, nos ungir. Por isso que, irmão, quando cantou o primeiro hino hoje, na palavra, o primeiro hino que foi cantado no culto, falava sobre unção. Os irmãos vão ver lá, fala da unção. Irmão, esta unção é que o Senhor neste momento ele vem, irmão, com este azeite glorioso. Não, irmão, não é com a mão do presbítero, mas, irmão, com Cristo, a cabeça da igreja. Vem e nos unge e nos dá confiança e a certeza que ninguém embargará nossa carreira rumo a Sião celestial. Glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, e nós vimos que ainda repete no fim, irmãos, aqui, e ainda fala: Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Não fala, irmão, da casa de 4 paredes, desta casa aqui, ó. Isso aqui é uma casa. Pela graça de Deus, irmãos, ela está mobilada com as bênçãos divinas, com a mobília divina, e o Senhor habita nela. É o Senhor que habita nela. Irmãos, na vossa consciência, na nossa consciência, você sente o Senhor habitar na tua casa? Porque, irmão, se nós sentimos, ninguém precisa falar para você, ou para ti, ou para irmão, para o irmão, dá glória a Deus. Não, irmão, isto sai de dentro de nós mesmos, irmão. Ninguém precisa mandar e fazer lavagem em nós. O Espírito Santo dá limpeza e desejo da nossa boca glorificar o Senhor, irmão. Glória ao nome do Senhor. Por isso, amados, e nós vimos que a palavra ainda fala: irmão, quando morrer, não levará nada consigo, com a sua glória, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Depois aqui fala aqui, irmão, novamente repete o que está lá no verso: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O que nós íamos buscar aqui para não perecer como os irracionais? E realmente o nosso fôlego subir. Irmão, tem muita coisa na palavra de Deus que nós precisamos entender, não levar literalmente. Quando a palavra fala do fôlego, irmão, fala do nosso espírito. O animal tem um instinto, nós temos espírito. O animal tem 2 divisões. Ele tem alma, que tem vida. A alma é a vida. E tem corpo. Nós temos corpo, alma, que é a vida, e o espírito, nele está a imortalidade. Bem-aventurada é a igreja cujo Deus é o Senhor dele, das suas 3 divisões: corpo, alma e espírito. Deus seja louvado, irmãos.